tarde a todos. Que possamos aqui continuar nessas doces vibrações do nosso amado Mestre Jesus e com as nossas atenções redobradas para mais uma tarde e noite de estudos do nosso querido e amado Evangelho, a nossa regra de conduta, o nosso GPS. Então hoje nós vamos conversar aqui sobre esse tema que muitas vezes a gente escuta, a gente ouve alguém falando, tá ali, tá aqui, passa alguém, a gente passa na rua, alguém tá falando alguma coisa e a gente, nas atribuições da vida, nas nossas tarefas diárias, a gente passa batido, como dizem os jovens, e a gente nem se dá conta do que está acontecendo. Esse tema melancolia. Primeiro a gente tem que entender o que é. O que é a melancolia? Como que a gente detecta que nós estamos melancólicos? Como começa? Começa grande? Começa pequeno? Como que a gente se vê nessa situação? A melancolia, ela é uma tristeza chegando de mansinho. E essa tristeza, um pouquinho mais tarde, ela vai se transformar numa depressão. E o que nosso mundo hoje está vivendo? Até crianças, 4, 5, 6 anos, idosos, adultos, jovens. O que nós estamos passando? O que o mundo está recebendo de vibrações nossas, através de nossas euforias, de nossa correria, nós estamos ficando doentes. E nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos, Jesus não esconde de nós, mas Ele veio nos dar o alento. E muitas das vezes a gente vira as costas para essa ajuda. Não, o Evangelho é muito difícil, o Espiritismo ele é muito pesado ainda para mim, eu não dou conta. Fazer uma prece, uma leitura de uma página, vir ao centro e não ter que vir ao centro, que é bem diferente. Aqui é um hospital, é uma escola, é um acolhimento, é um esclarecimento. A gente não vai sair daqui com os nossos problemas resolvidos, mas a gente sai daqui com o ensinamento para resolvê-los, para compreendê-los, para entendê-los. E aí a gente deixa aquela coisinha no nosso ouvido do tadinho. Por que comigo? Por que eu? Por que na minha família? Por que comigo? Eu faço tudo direitinho. No final, a gente vai entender por que esse item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está tão atual em nossa jornada. E a gente precisa se visitar assim, fazer a nossa reforma íntima. E ela é diária. Todos os dias. Ao acordarmos, ao deitarmos, a gente precisa se visitar. Porque só assim a gente vai entender o que está precisando melhorar, o que está precisando mudar. É através do estudo contínuo que a nossa doutrina nos oferta assim, na bandeja, que é o estudo. E esse estudo não é para agora, é para a eternidade. É para a nossa melhora, é para o nosso crescimento. Então nós vamos aqui debater alguns temas. Esse item ele é pequenininho, não dá nem um pouquinho mais de meia folha, mas ele tem tanta informação. Então quando a gente abrir o Evangelho ao acaso, é pra gente, tá? Não é ao acaso não. A gente estava precisando. A gente pode até não entender naquele momento. Vai lá e leia de novo. Leia parágrafo, frase por frase, parágrafo por parágrafo, que a gente vai entender o recado. Basta olhos de ver, ouvidos para ouvir. Aí a gente sabe
que hoje em dia o que mais está acontecendo na humanidade é essa tristeza generalizada, essa correria, ansiedade. A gente está querendo fazer trilhões de coisas em 24 horas. O dia precisava ter mais horas. Se tivesse 50, a gente ia pedir 100. Alguém duvida? Se tivesse 150, a gente ia pedir 200 horas. Porque a gente está querendo fazer muita coisa em pouco tempo. Nossa, o ano começou agorinha mesmo, era dezembro e agora já estamos em maio. O tempo está passando do mesmo jeito. Nós é que estamos acelerados demais. Demais. A gente já almoça pensando em lavar os pratos. Nem acabou o almoço ainda. Já está pensando em lavar os pratos para sair dali, para fazer outra coisa mais na frente. A gente sequer saboreia a leitura. A leitura de preparo. Liberdade em Jesus. Conhecereis a verdade. E ela vai me libertar. Jesus, Ele está nos dizendo isso. Vem comigo. Aí quando a gente escuta aquela frase, deixa que Jesus fala, largue tudo e siga-me. A gente acha que é para deixar tudo de lado e sair correndo. Não é isso. Veja o que está difícil em você, o que está complicado na tua vida. Analisa, trabalha e segue, sem olhar para trás, aquele vício. Ele era seu, estava ali, não te pertence mais. Segue. Viva o caminho de Jesus. Viva o caminho do amor, da liberdade, da paz, da fraternidade. Fraternidade em Jesus. É fazer realmente ao próximo aquilo que eu quero que o próximo faça comigo. Aí a gente consegue olhar para o meu irmão e me ver nele. Aí eu consigo não desejar mal para ele. Porque eu vou ver que ele também é um ser caminhante para a evolução, assim como eu. A melancolia é um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Lá dentro, dentro mesmo do meu íntimo, onde eu não quero ir, onde eu não consigo falar nem para o meu psicólogo, nem para o meu melhor amigo, nem para mim no espelho. Eu não consigo olhar para mim e me descobrir sentindo aquela tristeza. Não vai passar, eu vou tomar um remedinho, ou então eu vou conversar, vai passar, vou melhorar. Vai aliviar e vai juntando e vai aumentando. Aí uma coisa que é pequenininho vai crescendo e vai ficando pesado. Vai ficando doído. Vai ficando difícil. Sabemos que não nos encontramos na Terra pela primeira vez, sem sombra de dúvida. Que não precisa nem fazer regressão. Olha o que você está passando. Olha a misericórdia que está recebendo. Porque todos nós estamos sob a misericórdia divina. Deus não está fazendo com que a gente quite o que realmente a gente fez. Olha que maravilha. Olha o quanto de ajuda que a gente tem. É um amigo espiritual, é um anjo guardião, é um amigo encarnado, a casa espírita, atendimento fraterno, esse estudo agora, esse bate-papo. Olha quanta ajuda a gente recebe para as nossas falhas daí de trás. Então, não preciso de regressão para saber que eu não estou aqui pela primeira vez. Viajores que somos da eternidade, então, mais um passo. Eu já sei que esta passagem que eu estou tendo aqui agora não é a última. Não vamos sair daqui completos. Mas já vamos ter dado um belo passo. Porque lá atrás
a gente nem podia falar de Jesus. Tinha que se encontrar lá nas catacumbas, escondidinhos, e mesmo assim éramos presos ou prendíamos e mandávamos exterminar ou éramos exterminados. Porque a gente sempre se coloca na condição de vítima, mas muitas das vezes nós não somos as vítimas. Alguém duvida que a gente fazia e não sofria? Será por que eu estou passando por determinada coisa hoje? Será que eu fui bonzinho e agora eu estou vindo nessa condição? A gente às vezes fazia e não era legal. Por isso que eu falei da regressão. Trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. E hoje na Terra, novamente, com este preparo e muitas das vezes com nossas escolhas, não me coloco filho da minha mãe, do meu pai, naquela família, com meu irmão, com minha mãe, com meu marido. Muitas das vezes a gente escolhe. A gente escolhe estar aqui, vivenciando essa passagem. Que muitas das vezes a gente acha que, fulano viveu 90 anos. Gente, isso para a espiritualidade é um pulo. Mas para a gente que está aqui na carne, a gente precisa aproveitar. Estou muito velho para estudar o Espiritismo, estou muito velho para mudar. Eu sempre fui assim, não vou mudar agora. Se a gente já chegou aqui com 10 vícios e consegue tirar um, já está bom. Já pensou voltar com os 10? Então por que a gente não tentar eliminar agora? Eia, agora. A hora é essa. Qual é o meu melhor momento? Esse que eu estou vivendo aqui agora. Qual foi o melhor momento da minha vida? Esse. Agora. Qual é o melhor momento de nossas vidas? Agora. Muitas das vezes vai dizer, o dia que meu filho nasceu, o dia que eu casei, o dia que eu consegui meu emprego. Não, é o momento que você está vivendo agora. Porque é o momento de você fazer o seu futuro, sem se desesperar por ele. Ele vai chegar. Sem desespero. Mas o melhor momento é agora. Já evita de ter uma tristeza lá na frente. Por que lá atrás, no domingo, no dia 4, 5 horas da tarde, eu não fiz isso, aquilo outro? Por que agora, quando a gente está aqui ouvindo o Evangelho de Jesus, que essas palavras não são minhas, a gente não está aqui aproveitando para quando a gente sair daqui, a gente colocar em prática? Porque ouvir o Evangelho é bom. Entender o Evangelho é bom. Mas colocar em prática é maravilhoso. E não vai ser aqui, dentro da casa espírita, porque aqui o clima está todo montado. Olha que vibração boa que está aqui. Todo mundo em silêncio, ouvindo, aprendendo. E lá fora? Quando eu levar uma fechada no trânsito, quando eu chegar alguém perto de mim e falar assim, fulano falou mal de você. Nossa, você não sabe o que falaram de você. Aí você nem sabe se é verdade, já joga uma energia negativa para a pessoa e nem sabe se a pessoa falou aquilo. E como que a gente faz para evitar essa situação? Também está aqui. Assim sendo, vez por outra nos deparamos com situações que tocam pontos guardados, sabe onde? Olha que frase linda e marcante. Neste pequeno item do capítulo 5, item 25, nos porões da nossa alma. Sabe o que a gente faz com o que está dentro do porão da nossa alma? A gente tranca e esconde a chave. Não quer que ninguém veja. Deixa lá dentro, guardado. Joga a chave num lugar de difícil acesso. Não joga fora, não. A gente esconde. Porque uma hora a gente vai ter que abrir. Esse porão vai ter que ser aberto. Esse porão vai ter que ser visitado. Para evitar um mal maior. E esses porões, eles guardam ali dentro o nosso sentimento. Aquilo que a gente quer esconder, mas que a gente precisa trabalhar.
aquilo que a gente precisa melhorar, aquele pedacinho, aquele recorte, aquele encaixe do quebra-cabeça que eu preciso montar. Está lá, guardado, e eu não tenho coragem de abrir. E é tão difícil que a gente não consegue abrir nem sozinho. É tão doloroso que a gente não consegue, mas é tão libertador quando a gente consegue abrir. É tão maravilhoso quando a gente consegue se soltar, se doar para o bem conosco mesmo. Afinal de contas, como Jesus resume os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim. É nessa hora, é me amar, é me descobrir, entrar no meu porão, buscar. Os nossos porões não precisam muito ser abertos, serem abertos. Ainda sentimos uma vaga tristeza, e essa vaga tristeza, ela vai aumentando, aumentando, até se tornar a tão temida depressão. Olha a importância do porão não ficar fechado. A depressão não chega de uma hora para outra. Ela vai chegando de mansinho, quietinha. Eu vou desistindo de ir ao centro, eu vou desistindo de sair de casa. Eu quero ficar mais dentro da minha casa. Eu não gosto mais do que está acontecendo no mundo. Eu prefiro ficar aqui, vou ficando, vou me escondendo. Daqui a pouco realmente eu não consigo sair. Aí eu já não estou mais comendo, não estou querendo tomar banho, não estou querendo orar. Nem orar. E a gente vai se anulando, vai se fechando. Fatos, situações, pessoas, música, perfume são indutores dessa incursão inconsciente, dessa visita, desse passeio inconsciente que a gente faz dentro de nós e que a gente quer esconder lá no nosso passado. Lembra que eu falei que a gente está ansioso? Ansioso. O que vai acontecer? A melancolia, essa tristeza, a gente está lá no passado. Está lá atrás, parado. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Tá, você fez. E agora? Vamos consertar? A gente errou. A gente vai consertar. Vamos lá. Vamos lá, vamos ter essa força, vamos ter essa luz, vamos nos iluminar. Ela nos faz sentir essa experiência desse sentimento mal trabalhado, mal resolvido, aquela frase maldita, aquele dizer que veio na hora errada. Aí vem aquela frase, falei sem pensar. Isso não existe, a gente pensa para depois falar. A gente pode não conseguir segurar. Aí a gente se arrepende, fica triste, fica mal. E a melancolia está ali, aumentando, virando uma depressão. E o que acontece? Se esse registro dessa experiência for feliz, a gente vai se sentir bem. Se a gente lembrar de uma coisa boa que aconteceu há 10 anos atrás, vai ser legal. Poxa, que legal, o aniversário do meu filho, o aniversário do meu pai, uma viagem, foi legal. Mas se não foi? Se não foi legal? Se for um registro triste, a gente vai ficar triste. A gente vai ficar inconformado. Aí, o que acontece? Quando a gente já chega nesse estágio, se a gente acordar de manhã, pode estar o céu lindo ou chuvoso, porque cada um tem um gosto. Tem gente que acha a tempestade bonita, tem gente que acha um dia de sol bonito. Mas quando a gente está nessa fase, nada fica bonito, nada fica bom. Aí vem para o centro, faz um atendimento fraterno, escuta só coisa boa, ou então fala alguma coisa, mas esconde alguns detalhes e acha que não resolveu. Vem para cá, toma o passe, abre o guarda-chuva na hora do passe.
Toma a água fluidificada depois do passe como se fosse qualquer água. Olha a gente deixando o tratamento passar aí, ó. E a gente nem está vendo. Veio para o centro, veio para o hospital, veio para a escola, venha de coração. Venha aberto para receber aquilo que a gente necessita, o que eu preciso. Porque o que eu estou falando aqui não é só para vocês, é para mim também, para os nossos irmãos desencarnados. Está virando energia. É o Evangelho de Jesus. A gente está colocando aqui os ensinamentos do Mestre Jesus. E ele vai servir para todos nós. Para todos nós. Mas cada um vai saber dosar da maneira exata da sua necessidade. Quando a gente compreende isso, aí a gente vai entender que aquela frase dita no início da página, opa, foi para mim sim. Eu posso usar essa indicação e colocar em prática em minha vida. Eu vou me melhorar. Eu vou me sentir melhor. Aí quando eu acordar e ver o sol brilhando, eu vou de fato achar que o dia está lindo. Ou se tiver chuvoso, nossa, que chuva abençoada. Está molhando a terra. A gente precisa de água. A gente precisa do sol. A gente precisa do inverno. Precisa do verão. Da primavera. Do outono. Do alimento material e do alimento espiritual. Só que a gente está tão eufórico que a gente não consegue saborear nenhum nem outro. Aí acha que o passe não foi legal, que a oração não foi legal, que a palestra não foi legal, que o estudo que a gente fez do sistematizado não serviu para nada, porque a gente se fecha. A gente está triste, a gente está amargurado, está rancoroso, está com raiva de alguém. Quando a gente está com raiva de alguém, não está fazendo mal para a pessoa, não, está fazendo mal para a gente. Você almoça, dorme, acorda, pensando naquela pessoa, com raiva, está fazendo mal para você. A pessoa nem está lembrando de você e você está com raiva. Está trazendo mal para você. Está trazendo melancolia para você. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. E a gente toma aquilo ao pé da letra e leva aquilo como verdade. Aí a gente costuma dizer no nosso meio espírita, o milindre. Poxa, você falou, você entrou no centro gritando, próxima vez você entra um pouquinho falando mais baixo, afinal de contas, né, o ambiente está preparado, já leva aquilo, falou mal de mim, não volto mais lá. Chegou aqui, está acostumado a sentar nessa cadeira, tem alguém sentado, não vou mais no centro, está sentado na minha cadeira. A gente se fica com raiva, se ira por muito pouca coisa. A gente deixa de saborear o que é bom por muito pouca coisa. É o milindre. É o orgulho. Alguém aqui acha que a cadeira pertence a gente? Nem o nosso corpo nos pertence. Daqui a pouco ele vai ficar. Nós vamos seguir. A gente está usando agora. Ele está sofrendo mudanças todos os dias. A cada dia que a gente acorda, ele está diferente. Não é nosso. A gente está usando. Necessário. Cuidar dele. Alimentar, higienizar, alimentar nossa mente. Mas ele está, ó. Ele vai ficar. Somos viajores da eternidade. Vamos seguir. Quando nos percebemos mergulhados em melancolia, aí sim, olha só, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico, para mudar o pensamento. Mas de que jeito? Como eu vou fazer para mudar? De que forma eu vou mudar? Eu não consigo, eu só consigo pensar para baixo, eu só olho para baixo, eu não consigo ver a luz no túnel, no fim do túnel. A espiritualidade fala para a gente olhar o túnel todo iluminado. Fica mais fácil do que se a gente ficar buscando ela só lá no final.
Vamos iluminar o nosso túnel. E como que a gente faz? Devemos fazer o esforço psíquico de que maneira? Através de uma boa leitura. Iniciamos a nossa tarde com uma leitura edificante. Através de uma prece. Hoje, a gente já parou para fazer uma prece de coração ou a gente fez uma prece obrigatória? Não, tem que acordar, tem que fazer a prece. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Ou a gente de fato parou e fez uma prece e agradeceu de fato por estar recebendo mais um dia. Mais uma oportunidade. Mais uma chance. Mas eu estou doente, Rita, eu estou com um problema grave. Já descobriu o problema? Está cuidando? Está tratando? Ou está caminhando para descobrir qual é o problema? O tratamento? A gente não vê ajuda, a gente só vê o lado negativo. Corpos ficam doentes. Mas Jesus não adoecia. Porque o Espírito de Jesus é são. Nós ainda somos doentes. A casa espírita é um hospital. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aquele que tem fome. A gente não está aqui enganado. Nós todos sabemos. Também temos a companhia de alguém que nos ajude a sair daquela situação. Oh, vamos lá, vamos conversar, vamos ver o pôr do sol. Vamos ver a lua, tá linda. Olha lá, aquela pessoa conseguiu se superar. Tinha tantos defeitos, conseguiu se superar. Aí a gente vê o esforço do outro. E a espiritualidade fala pra gente mudar. A gente precisa fazer tão pouquinhos esforços. É só a gente se ter boa vontade. Ter aquela força vindo lá de dentro, que a gente muda, a gente conserta. Poucos esforços. Jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimento, o de tristeza. Porque quanto mais a gente pensa para baixo, quem vai se aproximar da gente? Olha a nossa responsabilidade aí. Se eu estou triste, pensando em coisas para baixo, quem vai se aproximar de mim? Irmãos que estão vibrando na mesma sintonia que eu, desencarnados, porque a gente entrou ali agora. Mas tem irmãos que não conseguem, desencarnados que não conseguem entrar. Eles precisam da nossa ajuda. Nós, encarnados. Então, se eu estou assim para baixo, quem vai estar ao meu lado? Irmãos com o mesmo pensamento. De tristeza, de dificuldade, de desarmonia. Olha a hora de eu me ajudar e ajudar quem está lá, do outro lado da vida, precisando dessa força. Olha mais uma responsabilidade para a gente aí. Eu sou o que eu vibro. Eu sou o que eu emano. Se eu chegar aqui, vamos acreditar em Jesus. Dá para acreditar? Não dá. Mas Jesus está aqui, trabalhando do nosso lado, para a nossa melhora, o tempo todo. Alguém duvida? Sim, várias pessoas duvidam. Mas eu acredito. Eu faço a diferença na minha vida. Eu sou a diferença na minha vida. Eu luto todo dia para vencer a mim e não o meu próximo. E através dessa luta, eu consigo ajudar o meu próximo através dos meus exemplos. Porque a gente fala, é uma coisa, mas quando a gente vê o exemplo sendo feito, a gente faz. Se ele conseguiu, eu também consigo. Eu também posso fazer esforço. E eu vou conseguir. Então, se eu estou ali naquele mar de tristeza, quem vai se aproximar de mim? Espíritos tristes vão somatizar tristezas. Agora, quando eu estou ali, mas eu vou melhorar. Abra uma página, leia uma leitura boa. Aquilo foi bom para mim. Leia em voz alta. A gente não é orientado para a gente ler em voz alta? Leia em voz alta. Fixa melhor, tá? Quando eu estou fazendo estudo, eu leio em voz alta. Ajuda a gente a fixar melhor. Ajuda a gente a emanar melhor.
A gente joga para a atmosfera terrestre, o que é bom. A gente ajuda até o nosso mentor, até o nosso anjo guardião a nos ajudar, porque aí a gente eleva. Porque quando eu peço meu mentor para me ajudar, mas continuo de cabeça baixa, ele está ali, eu estou aqui para te ajudar. Mas você mesmo não se ajuda. Quando a gente estende a mão para alguém, a gente estende a mão e firma. O nosso mentor está direto com a mão firme para nos dar o impulso para levantar. E a gente consegue. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos, comparsas, companheiros de desordens, que a gente acha que a gente é o coitadinho, a gente não é, mas também a gente não é o fim, a gente tem chance, a gente está aqui numa nova chance, podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estados de difícil retorno. Então, olha a importância do vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Os meus pensamentos. A gente sempre fala, a gente tem uma brincadeira que a gente faz, é vigiar, não a vida do outro, a sua. Vigiai e orai, os seus pensamentos. Para a gente poder elevar, para a gente poder alcançar, não só para a gente, mas para quem está, nós estamos assim, acompanhados por um aluvião de espíritos, todos nós, a chance de fazer a diferença aí. A gente consegue. Por essa razão é que não devemos nos entregar nos braços da melancolia, nos braços da depressão, do desânimo, do desespero. Porque assim, gente, não é fácil. Mas se a gente colocar na cabeça que não é fácil sentar no sofá, a gente não consegue sair. Ah, é muito fácil falar, mas fazer é difícil. Sim, é difícil. Mas a gente tem ajuda. Não consegue sozinho? Nem no centro? Procura uma ajuda médica. Olha quantos psicólogos tem aí. Além do nosso psicólogo maior que é Jesus, mas olha quantos psicólogos tem. A gente não deu para só fazer sozinho? Procura ajuda. Mas a gente precisa falar para alguém que está precisando de ajuda. Porque também ninguém vai descobrir. A gente tem o nosso livre-arbítrio, que nem Deus interfere. Então a gente precisa se abrir. Colocar para fora aquilo que está machucando, aquilo que está doendo. Aí, já no finalzinho desse item, ele coloca assim, eu fiz um resumo para ficar mais fácil, para poder a gente entender. É imperioso, quer dizer, é necessário que façamos esforços, que busquemos com muita vontade, mas muita vontade mesmo. É olhar para dentro e falar, não, é muita vontade mesmo, mudar, o nosso clima mental. Buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais. Estão aqui, conosco, em todo momento. Então, se eu não fizer esse esforço, se eu não levantar e falar, não, eu vou fazer, eu não vou sair do lugar. Então, é imperioso, é necessário que eles estão, sim, nos amparando, nos auxiliando, nos educando, nos ajudando, nos fortalecendo. Mas é preciso que eu me levante, que eu me erga, que eu tenha essa base montada em mim, para que eu consiga fazer a diferença. E quando eu vou, o que vai acontecer se eu agir assim, se eu fizer os esforços? Até quem está me ajudando vai me ajudar com mais propriedade, porque eu estou me abrindo para ajuda. Eu estou ali, apta, pedindo, solicitando, esperando e fazendo a minha parte de ser ajudada. Aí eu consigo. Vai ser mais fácil. O acesso até mim vai ser mais fácil. Agindo assim, vamos guardar a certeza que logo mais, num amanhã feliz,
A gente sabe que a felicidade não é deste mundo, mas a gente pode ter momentos felizes. Ou alguém duvida que esse momento aqui é um momento feliz? Eu não duvido. A gente está ouvindo o Evangelho de Jesus? Eu não duvido que é um momento feliz. Não temos a felicidade plena, mas olha o momento feliz que a gente está passando aqui agora. A noite chegando, a gente ouvindo a palavra de Jesus. Olha o que a gente está recebendo. Olha o que a gente está ganhando para a nossa semana que vai começar. Olha o impulso. Olha as portas se abrindo. Eu não duvido que esse é um momento feliz. Saberemos o quanto valeu a pena passar pela tempestade. Aí o que a gente sabe? Tudo passa. Tudo passa. Um momento triste vai passar. Mas o ensinamento que eu adquiri com aquela dificuldade não vai passar. Conhecimento adquirido. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu não colei. Eu aprendi. Vai ficar comigo para sempre. A coragem, a dignidade vão ficar mais fortes e aguardarão de braços abertos os nossos afetos. Na espiritualidade, depois que a gente passar por todo esse turbilhão, aí a gente sempre pede, né? Ah, minha mãe, meu pai, me ajuda. Às vezes naquele momento ele não está em condição de ajudar, mas no momento da nossa passagem, vai receber a gente bem, esperto e com conhecimento. E nós vamos nos sentir fortes novamente para mais uma jornada. E como a gente faz isso? Como a gente consegue expulsar essa melancolia, essa tristeza, esse desânimo de nossas vidas? Expulse a melancolia de sua alma, fazendo a sua luz íntima. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente. O que Jesus nos diz? Brilhe a vossa luz. Vós sois deuses. Cada um de nós aqui tem o poder de fazer com que nossa vida melhore. Está em minhas mãos. Sabe por que a gente acha que é difícil melhorar? Porque a gente coloca tudo na matéria. A gente acha que o melhor é ter o carro do ano, o melhor celular, a melhor casa. Isso ajuda. Mas o melhor é a gente ter a moralidade fortalecida. É saber que quando acaba o meu direito, começa o do outro. É saber que as minhas obrigações são para serem cumpridas por mim e a do próximo por ele. Aí sim, nós vamos entender que não vai ser preciso mais colocar tranca em nossas portas. Porque nós vamos respeitar o limite do outro, porque o outro vai estar respeitando o meu. Porque a maioria das nossas tristezas está na matéria. Quando eu vi isso aqui, quando eu entendi isso aqui, eu falei, nossa, como a gente deixa passar a oportunidade de ser feliz com o que eu sou e não com o que eu tenho. Porque o que a gente tem, o outro também pode ter, mas o que eu sou depende só de mim, só de meus esforços. Eu sou o criador do meu destino. Eu faço com que ele seja melhor, triste ou alegre. Vai depender de como eu vou agir daqui para frente. Então, eu vou deixar a cópia para casa. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 25. Chega em casa, visita, dá uma lida. Veja o que a gente consegue entender um pouquinho mais. Aí a gente vai conseguir descobrir que a maioria da tristeza do mundo é nossa responsabilidade. E cada um se revisando, a gente melhora. É a reforma íntima. Não esquece, tá? Os porões precisam ser abertos. Eles precisam.
muita paz. Muito obrigada pela atenção e que o Mestre Jesus possa nos envolver a todos.